Os sentidos são a nossa forma primária de coleção, de aquisição, de informação, tanto interna como externa a nós. Os sentidos são parte da matéria-prima que utilizamos diretamente para construir o mundo à nossa volta. E é também através dos sentidos que nós nos comunicamos, que passamos informação aos outros. Vamos então aprofundar os sentidos, conhecendo, por um lado, os seus limites e fraquezas, mas por outro, as suas forças e potenciais. Então, nesta segunda aula do módulo 2, vamos falar sobre os sentidos e sobre um tema muito importante que nos mostra o quão relativo é a nossa forma de olhar o mundo, o quanto limitada é a nossa interpretação da realidade. E é importante realçar e ter sempre em mente que toda a realidade é subjetiva, é interior. Ela é criada dentro dos nossos cérebros, a partir de uma série de coisas que acontecem à nossa volta e muitas delas fora do nosso controle. E como o mundo é ilusório, não acredite. É o primeiro axioma que deverá usar em tudo aquilo que vê, em tudo aquilo que ouve. Todas as percepções são muito pessoais, são muito únicas. E vamos ver nesta aula o quão facilmente nós somos equivocados, o quão facilmente nós somos levados a interpretar as coisas de uma forma que pode não ser a mais correta. Por isso, qualquer interpretação da realidade ou projeção mental, pensamento crítico ou criativo é sempre pessoal, é sempre individual, criado pela própria pessoa. Por isso, o que é que poderá ser mais que uma ilusão? Então, este poder de ilusão, este poder de criar realidades subjetivas, imaginárias, é parte daquilo que nos caracteriza como seres humanos. Ou seja, nós, seres humanos, na nossa relação com os outros, na nossa relação social, criamos muitas realidades imaginárias que nos servem para conseguirmos interagir da forma mais adequada que conhecemos. Um dos grandes exemplos disso é a moeda. A moeda é um objeto imaginário sem qualquer valor útil para quem o possui. No entanto, como todos nós acreditamos no valor dele, conseguimos fazer trocas de, por exemplo, uma alface por uma moeda de €1. Ou seja, alguém dá um objeto com um valor alimentar, que é uma alface, e recebe em troca um pedaço de metal sem qualquer utilidade e valor útil. Mas, como ambos acreditam no valor da moeda, então ela ganha poder e ela materializa-se. E, no fundo, foi uma das maiores criações de trocas, de formas de interação social. Mas não deixa de ser ilusão. Mas como é que são processados os sentidos? Como é que nós vivenciamos o mundo e como é que conseguimos, a partir daquilo que a realidade nos dá, nos mostra, criar uma percepção de um sentido? Nós temos um estímulo externo. Um estímulo que pode ser auditivo, pode ser um estímulo olfativo, gustativo, tátil. Enfim. Depois, esse estímulo vai criar uma sensação interna. Ou seja, a partir de um determinado estímulo externo, nós criamos uma sensação interna, que no fundo é criada no nosso cérebro. E depois essa sensação interna leva-nos a uma percepção, leva-nos a criar uma interpretação da realidade segundo a nossa sensação interna. Ou seja, a nossa observação do mundo exterior, desde o estímulo externo até a nossa percepção, até a nossa interpretação daquele estímulo, é um processo muito interno e muito dependente dos nossos padrões, das nossas referências. E normalmente associamos os sentidos humanos sempre e unicamente aos 5 sentidos primários, que são eles o olfato, a visão, a audição, o paladar e o tato. Mas estes 5 sentidos primários são sentidos que nos ligam ao mundo externo. São sentidos que comunicam. São sentidos que analisam a realidade, o ambiente fora de nós e traduzem essa análise em sensações, em interpretações. Mas temos outros sentidos. Sentidos direcionados para o nosso interior, para a interpretação do nosso organismo, que levam à criação de sensações, de sentimentos.
com o objetivo de mudanças comportamentais. E estes sentidos, os sentidos de biorregulação, de homeostasia, são, por exemplo, a osmorregulação, que tem que ver com a gestão de sais dentro de nós, de termorregulação, com a gestão da nossa temperatura. Quando está calor, há um processo de vasodilatação ou, inclusive, um processo de transpiração para que a nossa temperatura se mantenha estável. No caso do ambiente estar muito frio, nós temos uma vasocompressão, as nossas veias comprimem para haver mínima perda de calor e há, normalmente, em casos mais extremos, o iniciar do tremer, ou seja, de micromovimentos musculares que fazem com que a temperatura aumente. O pH do nosso corpo, que também é uma sensação inconsciente e interna que nos permite manter vivo. Por exemplo, a pressão arterial, no fundo, a força com que o coração bombeia o sangue no nosso sistema circulatório. E, enfim, há uma série de outros sentidos internos que nos permitem estar vivos e que pertencem à homeostasia. E estes sentidos são, portanto, uma membrana que interliga o interior e o exterior e que são analisados à luz da nossa consciência e expressados por sentimentos. E estes sentimentos dão-nos motivos para acionarmos determinados comportamentos, dão-nos motivos para movermos numa determinada direção. Vimos na aula passada, por exemplo, a importância de conhecermos as nossas necessidades básicas. E as nossas necessidades básicas são geridas por estes sentidos que nos indicam se estamos ou não a cumprir com os nossos deveres biológicos de manter o nosso organismo saudável e vivo. Por isso nós temos que ver o nosso organismo como uma máquina avançada, regida por várias espécies de compostos químicos, de impulsos elétricos, que nos dão feedback através dos nossos sentimentos, que nos levam a mover em determinadas direções. E quando nós conseguimos identificar o que é que estes sentimentos nos de facto transmitem e o que é que eles pedem para que aconteça, nós vamos ser capazes de observar. Primeiro perceber que esses sentimentos são só sentimentos de resposta, são sentimentos que buscam uma determinada ação comportamental. E a partir da nossa consciência, a partir da nossa capacidade racional, nós vamos decidir como melhor atuar perante aquilo que estamos a sentir. Mas estes sentidos, por mais afinados que sejam, como vimos, são sentidos muito interiores, muito próprios. São sentidos criados à luz daquilo que conhecemos. Nós observamos o mundo e, com base naquilo que conhecemos, criamos a melhor pressuposição daquilo que estamos a observar. E para acrescentar, estes sentidos são interconectáveis. Por exemplo, se falarmos dos sentidos primários, muitas vezes uma análise olfativa, um determinado cheiro, leva-nos a um determinado paladar, ou uma determinada sensação auditiva, ou até uma visão. Por exemplo, quando cheiramos rosas, olfativamente, nós criamos uma imagem mental da rosa. Nós podemos até criar uma imagem mental do som do vento da rosa. Se alguém já provou uma rosa, podemos ter uma sensação do paladar ou até do tato de uma rosa. Então, a partir de um impulso, de uma sensação olfativa, nós interligamos os outros sentidos. Mas estes sentidos levam-nos muitas vezes a ilusões de óptica, ou seja, a percepções erradas da realidade, por consequência das limitações da própria máquina cerebral. E vamos ver vários exemplos de limitações. Eu vou dar exemplos que são fáceis de passar neste curso, que são exemplos visuais. Vão ver como é fácil e quão falível é o nosso sentido mais apurado, que é a visão. Por exemplo, neste caso, nós estamos a ver uma imagem que está estática, é parada. Mas se focar o seu olhar no centro do ponto, a imagem vai parecer que está a movimentar-se. Parece um pulsar. Por mais que tentemos e que saibamos que esta imagem é estática, o nosso cérebro não consegue pará-la.
este é um segundo exemplo de imagem estática, isto é uma figura, mas à medida que vai alterando o seu olhar entre os pontos negros no centro, entre estes pontos aqui, vai criar aqui um efeito de óptica de que há aqui uma rotatividade das imagens. Ou seja, estamos a ser enganados conscientemente e nada podemos fazer acerca disso. Isto é uma ilusão de óptica bastante conhecida, em que aqui uma paisagem, uma mera paisagem, com casas, arbustos, pessoas, animais, cria aqui uma expressão, uma figura, uma face humana. Ou seja, esta face não existe, mas o nosso cérebro vai criá-la por associações. Temos um exemplo também muito conhecido, em que isto tanto pode ser um pato, em que aqui é o bico, como pode ser um coelho, em que aqui são as orelhas. Ou seja, a mesma imagem pode ter dois significados distintos. Aqui outro exemplo em que todos os pontos centrais desta imagem são brancos, mas focando num determinado ponto, os outros à volta, nas imediações do seu olhar, parecem pretos. Aqui, por incrível que pareça, todas estas retas são paralelas umas às outras, ou seja, esta distância é exatamente igual a esta distância, e pode comprovar isso depois, se quiser. Pega na imagem e tenta criar retas paralelas. Elas são perfeitamente paralelas, mas aqui parece haver um desnível devido à estrutura da própria imagem. Por exemplo, também alguns destes exemplos já deve conhecer. Qual destas imagens é a mais escura? É o A ou o B? E o seu cérebro provavelmente vai dizer que o A é visivelmente mais escuro que o B. E eu vou provar que não é, por isso eu vou descer o A para o B e ambos têm a mesma tonalidade. Mas como estão em contextos diferentes, o seu cérebro pensa que uma é mais escura que o outro. Agora você sabe conscientemente que são ambas iguais, mas voltando ao princípio, o seu cérebro continua a dizer, a indicar que uma é mais escura que a outra. Este tipo de limitações é importante perceber que acontecem em todos os seus sentidos, acontecem em todas as interpretações que você tem da realidade, quer seja visuais, quer seja olfativas, quer seja de um contexto de uma conversa com alguém, de um contexto profissional, de uma venda. Perceba que aquilo que interpreta da realidade é à luz daquilo que acha ser, é à luz do que o seu cérebro é capaz de interpretar. E que muitas vezes pode levar a conclusões erradas. Pronto, isto é um outro exemplo muito interessante em que a imagem cria aqui um efeito de espiral, mas não há espiral nenhuma. Isto são círculos perfeitos. E por isso eu criei aqui vários exemplos. O azul pode ver atracejado um círculo, outro círculo e outro círculo, e todos eles são círculos. Mas no contexto desta imagem, parece uma espiral. Apesar de eu já lhe ter dito que não são espirais, o seu cérebro continua a dizer que são. Um outro exemplo, qual destas imagens, a A ou a B, tem a maior área? Provavelmente vai escolher a B, com maior área, mas eu vou-lhe mostrar que são iguais. Por isso, sem qualquer efeito, só arrastei a imagem de baixo para cima, são iguais. Eu apagando a informação, você continua a achar que a B é maior. Há uma série de exemplos aqui só a brincar consigo, para mostrar o quão limitado é a sua interpretação da realidade. Qual destes círculos é o maior? O da esquerda ou da direita? Vai provavelmente achar que o da direita, é o maior, mas eu vou arrastá-lo e eles são exatamente iguais. Ou seja, dependendo do contexto das coisas, a sua forma relativa de observação vai levá-lo a determinadas conclusões que podem não ser as mais certas. Por isso, a reter dos sentidos, eles são uma percepção distorcida da realidade. Pode ser mais ou menos útil, dependendo do contexto.
esta distorção perceptiva também estende-se a todos os outros sentidos. E, analogamente, a distorções de percepção que se alargam à interpretação da realidade, quer pela estereotipagem, pelo efeito halo, ou seja, uma minoria que cria a percepção de um grupo. Por exemplo, quando um polícia ataca um indivíduo indevidamente, nós criamos este efeito halo de que a polícia é má, quer dizer, só por a atividade de uma pessoa isolada. Nós criamos este efeito de grupo. Pelas nossas expectativas, muitas vezes que estão desajustadas da realidade, leva-nos que a nossa sensação daquele evento não esteja enquadrado com o que esperaríamos, por restrições culturais e, mais evidente, pela ignorância, ou seja, a falta de conhecimento, que nos leva a estas distorções perceptivas da realidade. Mas são os sentidos que dão forma ao mundo à nossa volta. São eles que permitem a comunicação, quer do nosso interior, como do exterior do mundo para nós. Eles recolhem informação e transmitem essa informação da melhor forma que conseguem. E, por fim, os sentidos são também grandes influenciadores da tomada de decisão. É através desta análise da realidade, desta captação da informação e da construção de uma realidade subjetiva que nós vamos tomar decisões de forma mais adequada, mais assertiva que conhecemos. Finalizar, como já foi referido, hoje em dia vivemos num mundo dos grandes dados, da Big Data, em que somos inundados constantemente com informações de diversas fontes, com diversos conteúdos, e que vão influenciar a nossa ação comportamental, quer seja consciente ou inconsciente. E por isso, torna-se muito importante nós criarmos estes filtros de sentidos, ou seja, nós tomarmos conhecimento, consciência de que somos influenciados por aquilo que vemos, que ouvimos, que cheiramos, enfim, pelos nossos sentidos, e que isso nos leva a tomar determinadas decisões. Por exemplo, quando entra numa loja de um shopping, ou no shopping em si, hoje em dia as técnicas de marketing e de vendas vão inundá-lo com fragrâncias que o levam a sentir conforto e aumentar o potencial de uma compra, vão inundá-lo com um visual chamativo, com provavelmente uma música ambiente, com uma sensação tátil da roupa, das montras, inclusive até com um paladar, com amostras gustativas, para o levar à última escolha de adquirir o produto deles. E se não encarar esta informação que lhe chega como uma tentativa de persuasão para levá-lo a consumir algo que não precisa, então vai desperdiçar tanto dinheiro seu como recursos do planeta desnecessariamente. Mas este tipo de filtros devem ser expandidos a outras vertentes. Por exemplo, a música que ouve, a música que coloca no seu rádio, que ela muitas vezes é inundada com temas depressivos, com temas melancólicos, de perdas, de traições. Se você tomar atenção às letras das músicas que passam da rádio, acredito que mais de 90% tem a ver com traições, alguém que ficou sozinho à procura de um amor. A vida é mais do que isso. E essa vibe que vai passando e que vai incorporando vai torná-lo, vai fazer com que crie empatia com aquela emoção. Sugestão: leve para o seu carro músicas que aumentem o seu ânimo, que o inspirem. Leve audiobooks e aprenda. Assista a podcasts com conteúdo e que enriqueça o seu dia-a-dia. Ouça o curso Motivo Humano, que também vai estar em podcast. Enfim, tenha consciência que os seus sentidos e aquilo que observa e traz para si vão influenciá-lo nas suas decisões e naquilo que está a sentir. Por isso, crie filtros à volta para que consiga ser mais autêntico e menos influenciado. Crie filtros visuais quando vê televisão. Quer dizer, hoje em dia nós já temos muitas opções para ultrapassar a publicidade invasiva, de nós nos sentirmos sempre insatisfeitos com o que temos e que queiramos sempre ter mais, e que o carro que passa na televisão é muito melhor do que aquele que nós temos, apesar deste ser nosso e estar pago. Tenha consciência sobre estas formas invasivas
de o levar a sentir de determinada forma. E a partir do momento em que cria estes filtros à sua volta, vai sentir muito mais autenticidade, vai conseguir tomar decisões com muito mais clareza e levá-lo a comportamentos que sejam mais assertivos e mais sustentáveis no longo prazo. Os sentidos são uma forma poderosíssima para interagir com o mundo, tanto para analisar o nosso interior, como para analisar o ambiente à nossa volta. E entender o princípio fundamental de como são construídos os sentidos é crucial para que consigamos utilizá-los eficazmente, para que consigamos tirar a informação deles e adequar os nossos comportamentos a essa mesma informação, conhecendo por um lado os limites e fraquezas e por outro lado as forças e o potencial desses mesmos sentidos. E assim vamos conseguindo construir os comportamentos mais assertivos, aqueles que maximizam as vantagens e que minimizam as desvantagens desse mesmo comportamento. E finalmente vimos que neste mundo da Big Data, da grande informação, é muito importante conseguirmos construir filtros de informação à nossa volta. Consigamos ter ao nosso dispor uma barreira para a informação que nos chega, pela influência que essa mesma informação pode ter em nós quando não tomamos consciência sobre isso.